Eu gostaria de saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos terminando o nosso trimestre, lições 12 e 13 tem o contexto de terminar aquilo que o livro do profeta Jeremias fala, a realidade do fim da história, não é? Agora, na lição de número 12, aqueles que ficaram, que não foram levados com Nabucodonosor, não é? No caso, com os seus comandantes, para o cativeiro, alguns ficaram, e aí se ficou um problema, porque a voz de Deus por Jeremias dizia: vocês fiquem aqui, mas o povo teve uma grande ideia, que foi ir para o Egito, não é? E apesar de Deus usando Jeremias para dizer que eles deveriam ficar ali, eles escolheram desobedecer e foram para o Egito, e Jeremias foi com eles. É neste contexto que a lição número 12 vai existir, não é? E com certeza você já leu os textos relacionados com essa lição, mas como a lição ela está com um conteúdo mais histórico e poucas coisas para nós assim acrescentarmos, não é? Aquilo que está escrito aqui, eu acho muito válido se ler o texto da lição que foi proposto para nós, mas todo o texto está com alguns detalhes de explicação e aplicação para nós, mas a maioria do texto trata daquilo que eu estou falando, não é? Da decisão do povo e do contexto histórico de tudo isso aí. E por causa disso, quando tem lições como esta, são os dias que eu mais valorizo aquilo que eu fui treinada por muitos anos a fazer, que é um roteiro como esse, que usa uma didática um pouco diferenciada e que nos dá a liberdade como professores de ampliar a lição dentro da lição, sem nos perder do ensino, sem deixar de explorar aquilo que o comentarista propõe para nós, né? Mas nos dá uma certa liberdade e flexibilidade, e eu, por causa disso, fiz o roteiro e vou compartilhar com você. Está na descrição deste vídeo, é um linkzinho que está lá, não é? Você abre o link, abre o PDF, automaticamente pode usá-lo à vontade. Então, nós vamos dividir o estudo dessa lição em três tópicos. O primeiro, vamos falar sobre as escolhas daqueles que ficaram. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre a operação dos ídolos acolhidos. E em terceiro lugar, vamos falar sobre a inabalável perseverança do profeta. E se você olhar bem para aqui, você vai ver que é exatamente isso que o pastor está dispondo para nós na lição, mas também vai perceber que a colocação e a disposição é uma didática bastante diferente. Ora, as escolhas dos que ficaram é o primeiro tópico. Nós propomos 3 subtópicos para este estudo. Primeiro, estas pessoas que ficaram nunca reconheceram seus erros. Segundo, nunca se humilharam. Terceiro, nunca clamaram misericórdia. Estas 3 palavras eu extraí do comentário. Foi o comentarista que usou estas 3 palavras falando em relação ao povo que ficou, não é isso? E eu simplesmente as usei como tópicos, então pude acrescentar alguns dos textos bíblicos nestes 3 subtópicos de estudo. Então, nunca reconheceram seus erros. Eu vou com você a Jeremias capítulo 44, versículo 5. E antes de ler o versículo, eu vou ler aqui de onde ele falou. Definitivamente a história continua e com ela devemos aprender a reconhecer os nossos próprios erros, né? A nos humilhar e a clamar a misericórdia divina, porque foi isso que ele disse que eles não fizeram. Lá em cima, né, no tópico 3, a história continua, não foram capazes de quebrantar o seu coração, optou por continuar no caminho da desobediência. Então veja, Jeremias 44, versículo 5 diz: mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. E eu quero lembrar para você, é bom que você leia o texto de Jeremias para ter certeza deste contexto. É o que eu tive que fazer. Quando a gente se prepara, é sempre bom ler um pouquinho antes para ter ideia histórica do que está acontecendo aí. Este contexto aí já é no Egito. Já é da palavra de Deus àqueles que já escolheram, né, negar-se a obedecer a palavra de ficar ali naquela terra, né, com medo, e foram para o Egito quando Deus diz: fiquem que eu protejo, mas eles foram. E aí, neste contexto daí, eles ao invés de lá, pelo menos, se voltarem a Deus, não. E é neste contexto deles ainda lá, supostamente guardados por estarem no Egito, era o seu coração que achava assim, né? Ainda que Deus falou o contrário, a Bíblia diz que em nenhum destes lugares eles deram ouvidos, nem inclinaram
os ouvidos para Deus e para converterem da sua maldade. Então, eles em nenhum momento reconheceram os seus erros. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 15, é um texto conhecido nosso, principalmente o versículo 14. Esta é uma oração de Salomão que foi respondida por Deus, e a resposta de Deus foi essa: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Salomão estava apresentando a Deus a casa de Deus, o templo, e pediu a Deus que honrasse aquele templo em ouvir as orações que fossem feitas ali. Ou até se o povo pecasse, Deus os mandasse a um cativeiro. Foi a oração de Salomão. Ele disse: se alguém de lá se lembrar de ti, Senhor, e se converter, e olhar para a direção desta casa, perdoa, Senhor, responde. E a resposta de Deus foi essa: que se ele mandasse o mal, e alguém nesta casa, ou não é se referindo a esta casa, se humilhasse, se quebrantasse, se convertesse dos seus maus caminhos, orasse a Deus, ele ouviria. Ele disse: os meus olhos vão estar atentos, os meus ouvidos são atentos. Então, Deus está na expectativa e está todo o tempo atento a quem se arrepende, a quem se converte, a quem se humilha, a quem se quebranta, a quem reconhece os seus erros. E o que nós estamos aprendendo aqui é que no caso deste povo, no tempo de Jeremias, em nenhum momento eles fizeram isso. Porque se tivessem feito, como nós estamos vendo aí, Deus agiria a seu favor. E Deus falou muitas vezes por Jeremias que faria isso, se eles ouvissem. Mas em uma, em duas, em três, em quatro situações, em nenhuma delas, eles reconheceram os seus erros. Segundo subtópico, nunca se humilharam. 44 de Jeremias, mesmo capítulo, né? Versículo 10, diz: não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram. É Deus falando. Nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Então tá aí aquilo que Deus conhece do nosso coração e aquilo que nós evidenciamos pelas nossas escolhas. Muita gente diz: eu faço o que faço, mas ninguém conhece o meu coração. As nossas escolhas, o que a boca fala, o que nós fazemos, mostra o nosso coração. E a resposta de Deus foi essa, né? Eles não falaram de uma coisa ou outra, necessariamente, mas o Senhor sabia que eles não se humilharam. Por quê? Porque eles continuaram desobedecendo a Deus. Jeremias 42, 10 a 16, o texto diz: se de boa mente ficardes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Isso aí era Deus falando quando eles ainda estavam lá em Judá, ok? Depois que Nabucodonosor levou a maioria, os que ficaram, a voz de Deus veio dizendo isso. E vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes: não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito e entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará, na terra do Egito. E a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Veja aí, irmãos. Isso é o capítulo 42. No capítulo 44, que nós já lemos 2 versículos dele, eles já estão no Egito. Por quê? Qual foi a decisão deles, irmãos? Eles não se humilharam. Então vejo que não se humilharam antes da vinda de Nabucodonosor, o rei não se humilhou, a nação não se humilhou, foram levados a maioria para o cativeiro. Os que restaram, irmãos,
tendo visto o preço daqueles que foram, ao invés de se humilharem diante de Deus, não se humilharam. Terceiro lugar, nunca clamaram misericórdia. Salmo 51:1 está um homem que pecou, que errou com Deus, mas que está clamando misericórdia. O nome dele é Davi. Este salmo ele escreveu depois do acontecimento de Urias, depois de Natã ter chegado na sua casa, que foi quase imediato, né? A cobrança de Deus e a voz de juízo de Deus contra Davi. Mas Davi escreve neste contexto este Salmo 51 e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, Davi clamou a misericórdia do Senhor. Quando nós pecamos, irmãos, nós podemos até cair em pecado, até endurecer o nosso coração algumas vezes. Duvidar, será que a voz de Deus foi essa mesmo? Na verdade, nossa carne quer aquilo, e a gente, mas será? E fica naquela desculpa, e erramos. E no fundo, a gente sabia que não era o querer de Deus, mas fizemos. Pagamos algum preço. Mas nós nos humilhamos. Este é o caminho da vitória. Mas alguns, infelizmente, não entram neste caminho, que foi o que aconteceu com o povo que estava aqui. E Deus disse: vocês não fizeram até agora, não se humilharam, por isso vocês vão perecer aonde vocês pensavam que vocês estavam achando o vosso socorro. Lucas capítulo 17, versículo 12 e 13. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Quem é doente, irmão? Quem está com um problema, tem que pedir misericórdia de Deus. O que nós precisamos é da misericórdia de Deus. Uma postura de humildade. Há muitos dando dicas e conselhos espirituais para declarar, para dizer, para acontecer, para usar, falar como quem tem poder em si mesmo ou na fé. E a fé é aquela que nos leva a Deus. É aquela que faz entender que este Jesus, se ele tiver misericórdia de nós, nós seremos curados hoje. E é isto que eles fizeram. Mas a postura do homem pecador, a postura do homem enfermo, a postura do homem que vacila, que pode vacilar como eu e você, deve ser uma postura humilde. E nós devemos, em momentos de aflição, clamar misericórdia. Esta palavra ainda deve ser ouvida e muito ouvida em nossos lábios. E se eu pudesse dizer, no dia que nós vivemos, na geração que nós vivemos, nós precisamos muito clamar pela misericórdia de Deus. Jonas capítulo 2, versículo 2. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Você se lembra o que era o ventre do inferno para Jonas? Era um ventre daquele grande peixe. Para ele, era o caminho da destruição. Não só a morte física, mas morte na desobediência contra Deus. Quando ele foi perguntado para ele: ora ao teu Deus, por que está acontecendo isso conosco? Ele abriu a sua boca e disse aqueles demais no navio. Ele disse: a culpa é minha. Eu desobedeci ao meu Deus. Eu deveria ter ido para aquilo que ele me mandou fazer e eu fugi. E é por causa disso que essa tormenta está aqui. Me lancem no mar e o mar se acalmará. E eles o fizeram. Lançaram Jonas no mar e o mar se acalmou, dando confissão, comprovando que o que ele falou era verdade e que este Deus estava verdadeiramente de Jonas cobrando essa situação. Então Deus fez isso, permitiu ele ser lançado. E Deus proveu aquele peixe grande para engolir a Jonas. E dependendo do que acontecesse de Jonas com Deus dentro daquele peixe, o futuro e o destino de Jonas estaria num lugar e em outro lugar. Mas o que é que ele fez lá? Eu não sei quanto tempo depois, ele ficou 3 dias no total. Em que momento ele começou a clamar a Deus, mas em algum momento ele clamou e o Senhor o respondeu e o livrou. Você conhece a história? Deus ouviu, Deus perdoou, deu-lhe uma segunda chance e o peixe vomitou a Jonas no mar. Mas por quê? Porque ele clamou a misericórdia. Então, uma pergunta para a nossa turma seria olhar para dentro de nós e perguntar-nos, né? Quantas vezes eu e você reconhecemos os nossos erros? Não é fácil, principalmente jovens. Altruístas, temos força, temos sonhos, né? Mas nós erramos, e erramos muito, até pela juventude mesmo, é muito fácil nós errarmos.
e nós erramos contra Deus, quantas vezes nós reconhecemos nosso erro? Será que nós estamos em erro contra Deus agora? São perguntas bem sensíveis, né? Para nós fazermos na nossa sala de aula. Será que nós não estamos no momento de nós reconhecermos o erro antes que uma tragédia de punição aconteça sobre a nossa vida? Antes que nós paguemos o preço deste erro? Por que não nos humilharmos? Será quando foi a última vez que eu e você nos humilhamos diante de Deus? Por algum pecado? Por algum tempo que nós não pensamos em Deus, não priorizamos a Deus? Ou qualquer outra instância, mesmo da vida com Deus, que deve ser uma vida de humildade diante do Senhor. A mesma coisa clamar misericórdia, né? Segundo tópico, a operação dos ídolos acolhidos. Isso aqui é bem interessante. Bem interessante. Por quê? Eu vou dar um contexto histórico aqui. O pastor deu na lição. Qual é? E a gente vai ler os versículos daqui a pouco, né? Mas qual é o contexto aqui? É que eles, lá no passado, adoravam uma tal deusa lá, né? A rainha do céu, parece que dizia, né? E, enfim, quando Jeremias chamou a atenção daqueles que estavam ali no Egito, e disse aos homens, vocês não estão vendo que as suas mulheres estão fazendo bolo e oferecendo a rainha dos céus? E eles dizem, estamos. E não só elas, nós também, nós não só concedemos, essas são as minhas palavras, depois a gente vai ler a Bíblia aqui, né? Nós estamos de acordo e estamos neste mesmo caminho de adoração. Por quê? Porque quando nós adorávamos a esta deusa, nós éramos prósperos, nós éramos felizes. A terra dava fruto, ou seja, tinha poder atrás dessa divindade. E quando a gente decidiu, certa vez tentamos adorar a Deus de volta, deu tudo errado, Então, a nossa decisão final foi continuar oferecendo sacrifícios a esta deusa. E aí o meu tópico aqui é a operação dos ídolos acolhidos. Eu quero lembrar a você que se nós escolhermos ídolos de hoje, que podem não ter a aparência de estátua e ainda ser ídolos, ou seja, onde nós colocamos a nossa confiança, e podem ser até homens dentro do meio evangélico, mas eles não estão sendo usados por homens de Deus para nos ensinar a palavra, mas estão sendo usados como ídolos para nos levar a um caminho que não seja perfeito para com Deus. E eu não vou nomear, porque não é o caso. Mas estou trazendo uma possibilidade que aconteça entre pessoas dentro do contexto evangélico, que aconteça dentro do contexto do mundo, né? E seja alguma coisa de ídolo mesmo, de algo que você tenha, guarde, né? Algum objeto ou até mesmo alguma imagem. E aí os 3 tópicos ou subtópicos que nós propomos é quando se sente ou se vê a prosperidade. Quando se sente ou se vê a alegria, quando se sente ou vê poder. Porque esta é uma das colocações. Ora, para que eu vou ficar neste caminho desse meu pastor, dessa minha igreja? Eu sei, eu fui criado aqui nessa igreja, mas a bênção está lá. Lá tem prosperidade, lá tem alegria, lá tem o poder de Deus. Eu fui lá, visitei. Você está enganado. Você está enganado, porque eu fui lá, eu visitei lá algumas vezes com meus colegas e lá tem prosperidade, lá tem alegria. É diferente daqui um negócio meio, enfim. Então eu quero lembrar a mim e a você biblicamente que os ídolos, e portanto eu estou falando de alguém que está operando não por Deus, mas pelas trevas. Não na missão de Deus, mas na missão de nos tirar do caminho e da missão de Deus, mesmo usando palavras de Deus, nome de Deus, como a serpente o fez, como o diabo o fez com Jesus na tentação, no Monte da Tentação. Citou a Bíblia. A serpente explicou o que Deus queria lá no Éden. Satanás, na Monte da Tentação, explicou ou citou a Bíblia para fazer Jesus entender que estava tudo bem. E a operação do erro que Paulo explica, ele diz, olha, é engano. E o espírito que opera neles é espírito de demônios. Mas eles que ele está falando, Paulo, contexto de 1 Timóteo 4, se não me engano, este
essa realidade não é de fora, não é do mundo, não é daquela cantora oprimida que o show dela parece o próprio inferno vindo à terra, não. É de pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão sendo usados para o engano. Então, quando se sente ou vê a prosperidade, Jeremias 44, versículo 17 diz: antes certamente, essa foi a resposta dos homens, antes certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso ao Deus chamada Rainha do Céu, sim, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos, então, fartura de pão. Olha aí, prosperidade. Andávamos alegres e não vimos mal algum, ou seja, havia um poder de proteção, de alegria e fartura, prosperidade aí. Jeremias capítulo 44, 5 e 6 diz: mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. O que eu quero mostrar aí para nós? É que algumas vezes nós estamos adorando ídolos e nós vemos prosperidade. E nós vinculamos a prosperidade a este ídolo. Por que Deus não impede? Porque Deus não segura o nosso coração como quem uma rédea segura um cavalo. Porque nós não somos robôs para Deus. Porque Deus não tem prazer em nos assediar e nos reter por força. Ele nunca vai fazer, ele nunca vai tirar o direito de nós decidirmos o que nós queremos. Então, o ponto é que o povo quis adorar a outros, quis outro caminho, quis uma nova aparência, quis uma nova essência, que é o que nós estamos vendo hoje. Uma nova aparência e uma nova essência. A aparência não caminha sozinha. Alguns dizem, mas a aparência não tem problema. Não, mas ela não caminha sozinha. Não só ela está vinculada em demonstração, mas no interior espiritual com a essência. E a verdade é que é isto que o povo queria. E por causa disso foram atrás, foram oferecer a Rainha do Céu. E aí é como Deus fez no texto de Romanos capítulo 1, fala bem isso. Como o povo não quis reconhecer a Deus, mas preferiram adorar a criatura do que o Criador, então eu os deixei. E aí, enquanto interessar ao inimigo fazer prosperar, ou mover e aquilo e etc., e o seu caminho, você vai achar, então é porque isso aqui tem prosperidade. E eu fiz contatos e network, e tá funcionando e tal, e etc., tem prosperidade. Mas eu quero lembrar para você deste último versículo que nós lemos aí, é que aonde está a prosperidade do mal, Deus, o nosso Deus verdadeiro não vai operar. Na verdade, porque nós traímos a Deus, a única operação que sobra para Deus é o juízo, e foi o que ele fez com eles ali. Ou seja, Deus pode se calar, e foi o que ele fez por muito tempo, porque este assunto de adoração à Rainha do Céu é de muitos anos atrás, no contexto aqui de Judá. Ele foi paciente. Mas então Deus pode se calar, mas ele escute o que eu estou dizendo, porque isso aqui é importante. Ele não vai operar o que é dele. Escute, por favor. Deus não opera juntamente como quem está guerreando, quem dá mais, quem pode mais. Não, irmãos. Escute, porque isso é profundo, é simples, mas é profundo. Aonde há operação de qualquer outro espírito, o Espírito de Deus não está lá. Então, aqui, ali ou acolá, ou está operando verdadeiramente o Espírito de Deus, ou é do outro lado. Então, se a essência não for de Deus, e eu volto a dizer, a aparência e a essência têm e sempre têm vínculos, foi uma lição que eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu estava pesquisando sobre o que na época se chamava de igreja emergente, a mando do meu pastor. Hoje ele se chama o cristianismo progressivo, sem necessariamente dizer este nome, mas em sua essência caminham por um caminho diferente daquilo que nós cremos. Mas eu me lembro também que ao mesmo tempo eu trabalhava com os adolescentes e nós lidávamos muito com música,
E eu ouvia algumas bandas, algumas músicas, e eu dizia, olha, fala de Jesus, fala de coisas certas, mas há algo errado. Não só eu senti no meu espírito, mas eu dizia, existe alguma coisa aí. E paralelamente estudando, os primeiros livros que eu vi falavam muito de coisas exteriores. E eu me lembro que eu fiz este processo em 2 fases. A primeira eu falei sobre estas novas coisas que este movimento estava trazendo no exterior da igreja, novas disciplinas espirituais, nova maneira e lugares de ter culto e etc, etc. E eu terminei e apresentei, o pastor ficou muito feliz e nós fizemos a gravação do primeiro curso. Este material ia ser ministrado a outros alunos obreiros em outro país. E eu disse para o pastor as palavras, eu disse, olha pastor, essa foi a primeira fase, porque o problema maior não está do lado de fora, é a essência, é a doutrina. E aí eu tomei no meu coração que eu descobriria isso, e no passar dos próximos anos, antes de preparar o segundo material, foi onde eu entrei. Então eu fui ao website de cada uma dessas igrejas, fui aos livros que os seus pastores escreveram e fui descobrindo a podridão de uma doutrina que é contrária à doutrina da luz da palavra de Deus. E nós hoje cantamos as músicas destas igrejas no nosso meio pentecostal, nas nossas igrejas, na nossa denominação. E muitas dessas se multiplicaram e cresceram mormente no ambiente jovem. E isto me dói, por quê? Porque eu entendo de pesquisar, de olhar, que a aparência não anda sozinha. Ela anda junto com uma essência. E que esta prosperidade, se não for de Deus, então ela é do outro lado. E isto é muito duro concluir. É muito duro concluir, porque é forte. E nenhum de nós quer apontar o dedo e julgar, mas eu quero lembrar a mim e a você que Deus não se constrange com isso. Eu quero dizer para mim e para você, e eu estou dizendo ao meu coração, porque eu preciso ter segurança desta verdade, que aonde estiver uma prosperidade de alguém que não esteja no santo caminho do Senhor, esteja no caminho de ídolos. Como eu disse, não precisa ser de barro. Não estará a prosperidade de Deus. Pelo contrário, ou estará o silêncio de Deus, ou estará o juízo de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Como dizes, igreja, esta igreja com quem Jesus falava, rico sou e estou enriquecido. Está aí. A prosperidade está aqui. E de nada tenho falta. Aí Deus diz, é Jesus dizendo, escreve João, tu não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Isto é uma carta a uma igreja, irmãos. Será que pode Jesus ser mais claro do que isso? Eu te aconselho, aleluia. Mas isso para corações humildes, corações, como nós falamos, que reconhecem os seus erros, que se humilham, que clamam por misericórdia, que ensinam o povo a voltar, a aprender, a honrar, a temer esta revelação, esta palavra de Deus. Segundo lugar, quando se sente ouvir alegria, Jeremias 16, versículo 8 e 9. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos, e em vossos dias a voz do gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa. O que é isso? Foi muito antes desse contexto que a gente está estudando agora. Deus falando por Jeremias. E falando a Jeremias, Jeremias, você não faça isso, você não faça aquilo, e entre este não faça, ele diz, não entre na casa de festa. Não entre para festejar, para celebrar com ninguém. Que contexto é esse? É do povo de Deus, irmãos, é mesmo que na igreja, não vá para festa de celebração. Nesta lugar, onde o povo está adorando a uma nova aparência e uma nova essência. Uma colega minha disse, irmã Manuela, eu estou boquiaberta. Você já ouviu falar do pastor tal? Eu disse, meu Deus, será que é esse? Esse é um homem escandaloso que causou escândalo, que fica falando umas coisas assim. Eu já vi tudo isso aqui nos Estados Unidos, alguns pastores defendendo essas coisas, né?
relação à homossexualidade e outras coisas, e dando um suporte bíblico, pastoral, eclesial, sei lá o quê. Mas mudando determinadas coisas da salvação e etc. Mas será que é isso, pastor? Eu fui lá, enquanto ela me perguntou por texto, né? Eu fui lá ver se era este mesmo. Era este mesmo. Eu falei, sim. Já ouvi falar dele, sim. É pesado o negócio, né? Ela disse, pois é. A maioria dos crentes que cresceram comigo, quando adolescentes, na Igreja Assembleia de Deus, ela é de São Paulo, estão nessa igreja. E eu os encontrei há um tempo atrás, e já passou 1 ano, ou 2 anos, sei lá quantos tempo, ela disse, e eles continuam lá. Irmãos, é de nos assustar. Porque, como eu disse, a aparência, no lugar que eu vi, eu não vi aparência diferente, para ser sincera. Eu também não fui buscar muita coisa em termos de aparência. Mas eu não vi problema com a aparência, mas eu vi enorme problema com a essência. E eu quero nos lembrar que estas duas coisas caminham juntas. E que nós não podemos julgar para um lugar para o outro. Aí o texto diz aqui, Jeremias, não entre em festas. Não vá na sala do banquete. Porque por causa dessa desobediência, por causa do coração deles quererem este evangelho e desprezarem o meu evangelho verdadeiro, ele diz, eu vou tirar o gozo e a alegria, a voz do esposo e da esposa do vosso meio. Ou seja, tudo que traz alegria espiritual e alegria de Deus para o povo de Deus. Na época não era no mesmo contexto espiritual que nós temos hoje, ok? Presta atenção. Era uma alegria humana, mas que Deus que dava prosperidade, que dava o que eles precisavam, trazia, permitia esta alegria no meio do contexto de Israel. Ele disse, eu vou tirar. Eu vou tirar. Então, o juízo de Deus foi este. Mas quem está lá neste contexto pode sentir e sente alegria. Aí você olha para os cultos e você até, talvez os jovens digam, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Cantando até hoje o hino da harpa. Quando eu olho esses vídeos desse louvor e lá, parece que está todo mundo sentindo a presença de Deus, é uma coisa gloriosa. E é maravilhosa, e tem muita alegria, e sai todo mundo, tá todo mundo alegre. Você vê depois, o pessoal depois do culto conversando, e é aquele alegria enorme. Eu quero dizer só uma palavra, não muito, porque não é o tempo. Não se engane. Não se engane, não se engane. Não se engane, não se engane. Ore, busque, tema ao Senhor e conheça a palavra do teu Deus. Ao conhecer, você vai saber julgar, porque o Espírito Santo de Deus habita em ti. Mas o que nós não podemos deixar é só dizer, eu tenho o Espírito Santo e não conhecer a palavra da verdade. Ele opera junto com a palavra para nos dar discernimento. A alegria de Deus não comunga com a do ídolo. Lucas 17, 27 diz o texto bíblico. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que não entrou na arca. Veio o dilúvio e consumiu a todos. Pronto. A alegria na terra não impediu o juízo de Deus. Ok? Todo mundo continua vivendo a vida que quer. E essa é uma palavra-chave. Já falei uma vez hoje e vou repetir. O que nós queremos? Na verdade, tudo isso é o que nós queremos. Nós vamos para onde nós queremos. Então, o povo estava fazendo e vivendo na vida boa. Noé estava dizendo, gente, Deus falou, olha aqui, eu estou construindo a casa e pronta a arca, daqui a pouco Deus chama, por favor. Ninguém, irmãos, todo mundo vivia na mesma bonança, até o dia que veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, Deus não vai compactuar, não vai comungar com a alegria por questão de alegria. Agora, quem pertence a Deus tem uma alegria. É uma alegria especial, é uma alegria interior. É uma alegria independente dos chicotes que estão levando, como Paulo levou, como os crentes que são perseguidos, como a dor do nosso dia a dia não impede a nossa alegria. É um contexto completamente diferente. Quando se sente ou vê poder, esta é muito interessante. Porque uma das coisas, eu até estava perguntando ao meu esposo hoje, eu falei, como se explicar? Porque em muitos lugares tem poder, mas eu me lembrei naquela mesma hora que eu me lembro ainda quando estava no Brasil, falando, olha, de um fulano de tal, que era gente que mexia com demônio, com coisa assim, curava, fazia operação sem anestesia, fazia isso e aquilo outro, e etc. Ou seja, operação de sinais existe do reino das trevas também, irmãos. Jeremias capítulo 44, versículo 18. Mas desde que cessamos de queimar o incenso à rainha do céu e de lhe oferecer libações, temos falta de tudo.
e fomos consumidos pela espada e pela fome. Então, o que eles estão querendo dizer? Quem nos protegia era a rainha do céu. Não era o teu Deus, Jeremias. Pronto, é isso aí. Porque ela tinha poder, a gente tinha pão e agora a gente está com falta de tudo e tem mais, estamos com espada e com fome em cima de nós por causa disso. Então, ela é neste lugar, é neste contexto que nós temos poder. Êxodo capítulo 7, versículo 10 a 13 diz: Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor lhe ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante de seus servos e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito e fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém, o coração de Faraó ficou onde ele queria, onde se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. 1 João capítulo 4 e versículo 1. O que falou este texto aí do Faraó? Falou o que, irmãos? Que o mal também tem poder. Também tem poder. O reino das trevas também tem poder. Deus mostrou sinais, mas Faraó também mostrou sinais através dos seus magos, da magia, daquilo que ele cria. E serviu para quê? Para endurecer o seu coração. E você vai dizer comigo, eu tenho que concordar, o poder de Deus é maior. Mas não é suficiente, Deus não faz com o propósito de nos seduzir. O diabo, sim. O diabo usa o poder dele para seduzir. Deus não. Deus faz porque ele é Deus. Deus faz porque ele é Deus. Se ele tiver o propósito, como ele tinha na época de tirar o povo do Egito, ele disse a Moisés, pode ficar tranquilo. Vai ter um processo. Aleluia. Mas eu vou tirar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Este é o Deus que nós conhecemos. Ele não fica se mostrando, irmão, de poder, não. Ele não vai ficar competindo. E tem outra coisa. Aonde o poder, isso é que é forte, irmãos. Oh, meu Deus. Está rasgando por dentro. Aonde não opera um outro poder, não opera o poder de Deus, não coaduna. Se ali aquele movimento do cair não é de Deus, naquele contexto, naquele culto, não vai ter operação de Deus. É forte isso. Mas Deus não coaduna, ele não divide a sua glória. Ele não coaduna. Então, tudo que está acontecendo ali ou é do homem ou é de outro espírito. E eu sei que falar essas palavras é muito forte. Agora, eu quero lembrar a você, é bíblico, é bíblico. E para mim e eu estou orando e buscando ao Senhor mais discernimento, porque nós estamos vivendo em dias de muito engano, os quais Paulo já tinha falado sobre eles, são os últimos dias. Os últimos dias. Seria cheio de engano dentro da igreja, não é no mundo não, o mundo está apartado de Deus. Eles não se importam com a palavra de Deus. Estamos falando de engano dentro da igreja. Então, não se iludam com a alegria, não nos iludamos com a prosperidade e nem com o poder. Vou ler ainda 1 João 4:1 que diz: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Escuta, irmão. O mundo não se importa com falso profeta, o mundo não tem profeta. Não creais em todo espírito. João está falando com a igreja. A carta dele é para a igreja. Então há manifestações espirituais dentro da igreja. E João está dizendo, olha, não creia em tudo. Prove se os espíritos são de Deus. E nós nem sabemos o que fazer e como fazer para isso. É ou não é verdade? Diga aqui para mim. Você sabe, eu sei o que é provar se o espírito é de Deus? Como é que a gente prova? O contexto, então, de João ainda fecha. Eu estou dizendo isso porque já há muitos falsos profetas, ou seja, pessoas que estão falando em nome de Deus, que se têm levantado em todo o mundo. E eu, nessa internet, vejo gente de Angola, de Austrália, de Nova Zelândia, dos Estados Unidos da América, do Brasil, falsos profetas. Falsos profetas. A palavra de Deus estava dizendo que aconteceria. Mas aparenta poder, as palavras e até algumas ações, alguns sinais. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, está falando do anticristo, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira, e com todo o engano e da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam em mentira. Claro que o contexto aí
é da aparição do anticristo, mas eu quero lembrar que Satanás, que o anticristo e que todo espírito de engano tem poderes para demonstrar. E que quem não ama a verdade, olha, Deus não vai te forçar a amar a verdade. É hora de nós querermos a verdade. É dizer, será, irmã, que aquela igreja que eu estou assistindo uns cultos lá, estou achando interessante, será que tem outro espírito lá? Caia aos pés do Senhor Jesus e pergunte. Comece a ler de novo a Bíblia, por favor, eu te clamo, eu faço feito Paulo dizia. Outro dia eu estava lendo uma palavra, ele fica, né, eu clamo, eu te peço. Volta a ler a Bíblia, não só a escola dominical, não só os cultos. Ah, mas eu não entendo muito, irmão, não tem formação teológica, não precisa. Isso é depois, se for o caso. Esta é a verdade, a revelação de Deus, e se nós amamos a verdade, nós temos que voltarmos a ela e olharmos nela e vivermos e queremos aprender dela. O Espírito Santo vai te ajudar, amém? Então, em nome de Jesus, todos eles podem mostrar poder, mas a resposta está em Deus e na palavra. Então, aqueles que amam a verdade, o Senhor guardará. Mas aqueles que não amam a verdade, amar a verdade, então Deus tirará a mão, os desprezará e os deixará ao espírito do erro. Tá vendo aí? Então, essa é uma realidade que nós temos visto. Terceiro lugar e último, a inabalável perseverança do triste do profeta Jeremias. Bichinho, triste não, feliz, né? Sofreu. Mas é feliz quem é fiel a Jesus. Em meio à fragilidade da fé, em meio ao descompromisso com Deus, em meio à contínua desobediência. Em meio à fragilidade da fé, Efésios 4,17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Então, Paulo está chamando a igreja a não andar mais como andam os gentios, não é isso? Uma fé frágil. Está aqui, está na igreja, mas está andando como gentios. Isso é uma fé frágil. E ele, Paulo, estava firme, continuando a exortar, continuando a ensinar, continuando a doutrinar, né? Mesmo entre estes fracos na fé. Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13, diz, porque devendo já ser mestres no tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então nós vemos aí meninos na fé. Pessoas que já têm tempo na igreja, e que já deveriam estar bem mais avançados no caminho do Senhor, mas estão ainda meninos precisando de um alimento básico. Está se precisando de pregar o beabá de crente. Por quê? Pessoas frágeis na fé. Então, Jeremias viveu isso com um povo e até o rei, né? No contexto de conhecerem a palavra de Deus, mas eram fracos na fé. E nós estamos vendo alguns aplicados para o Novo Testamento, para nós também. Capítulo 4 de Tiago, versículo 8 a 10 diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Que é isso, irmãos? Se nós estamos em pecado, em caminho duplo, na igreja e no mundo, ninguém sabe, mas é a verdade da vida de alguém. Você pode dizer isso, irmão. Seja usado por Deus, professor. O conselho de Deus não é vá se alegrar, arrume uma igreja alegre, que tem uns hinos, ó, que a galera tá no pula-pula, beleza pura. Não vai resolver. Pelo contrário, vai disfarçar uma verdade que está acontecendo dentro de você. O conselho de Deus, Tiago escreveu, sinta as vossas misérias e lamentai com choro. Se quebrante diante do Senhor, se converta. Converta, inclusive, o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza e se humilhe, é o versículo último, né, 10, se humilhe diante do Senhor. Então, essa é o que Deus manda fazer. Em meio ao descompromisso com Deus, é o segundo subtópico, Josué 24 e 15, diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu, Josué, né, e minha casa serviremos ao Senhor. Então, foi um homem que foi perseverante a Deus no meio de gente que estava descomprometida com Deus. Graças a Deus, depois que ele parou e deu esta palavra, o povo disse, não, tá bom, nós queremos servir ao Senhor. Graças a Deus. Mas essa foi a realidade que Jeremias viveu e Josué estava vivendo também. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19.
Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os seus instrumentos de música. Ora, o que Abacuque está fazendo aí? Uma oração, num contexto semelhantíssimo, na verdade, a mesma nação, a mesma realidade histórica de Jeremias, falando daquilo que Deus faria como juízo sobre Israel. Mas ele, este profeta de Deus, este homem fiel, ele disse, ainda que tudo esteja como Jeremias conviveu, com tudo ao contrário, a ponto dele orar, dizer que minha cabeça parece que vai virar rios de água, né? Chorava pela desgraça do povo. Ele disse, se tudo tiver ao contrário, todavia eu me alegrarei no Senhor. Né? Por quê? Porque o Senhor é a minha força. Então, em meio a muitos descomprometidos com Deus, nós podemos ser como Jeremias, inabaláveis. Nós ficamos com o Senhor. Nós nos alegramos, decidimos nos alegrar no Senhor. E olha, Ele vai dar alegria. Ele vai dar alegria se nós buscarmos, se nós amarmos a verdade. Escute, de alguém que tem experiência, de sofrimento inclusive, mesmo que seja num pedacinho do culto, eu não sei o contexto que você vive, talvez seja uma igreja abençoadíssima e nós não estamos dando valor a isso. Volte, porque Deus tem abundância ali. Volte a dar valor, esteja mais. Não fique na igreja e no telefone, mais no telefone do que na igreja, dentro da igreja, não. Volte à igreja, a Deus. E você vai ver, mas algumas igrejas muito mudou. Na aparência e na essência. Na essência e na aparência, e às vezes só na essência. E às vezes, não, só na aparência não existe, as duas coisas estão ligadas. E você está morrendo por dentro. Mas busque o Senhor, mesmo que haja um descompromisso fora, a nossa alegria está nele e ele nos dá. Aleluia. Num momento de oração, num hino, numa realidade, Deus nos alimentará e nos fortalecerá. Em meio à contínua desobediência, Jeremias 7:18 diz o texto, os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. E as mulheres amassam a farinha, para quê? Para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus. Tá aí. Olha o contexto, Jeremias 7, a gente falou do 44 que eles estavam fazendo no Egito, né? E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então, este povo, olha, desde esse tempo já estava fazendo. E até depois de tudo, no contexto do Egito, continuaram. Então, uma contínua desobediência. Às vezes Deus fala e o povo ainda quer desobedecer. E o desobedecer, eles não vão falar como desobedecer. Você viu eles falando? Não é questão de desobediência. É questão do que funciona. É questão do que prospera. É questão do que está funcionando, do que nos faz feliz, do que nos agrada. A vontade é isso mesmo. É o que nós queremos. Então, se nós amarmos a verdade, Deus nos guardará. Se nós amarmos a ela, nós vamos buscá-la. Mas se não os amarmos, ele nos vai deixar ao engano do erro que está para todo lado. Jeremias capítulo 44, já é o contexto, né, que nós fizemos de um lado do outro, no começo, falando historicamente, agora 44, 16, 17, mais uma vez, diz, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, disse o povo, não te obedeceremos a ti. Tá aí. Jeremias, o que tu falaste? A nossa resposta é simples, não obedeceremos. Antes, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso a Deus, a chamada Rainha dos Céus, oferecendo libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito. Tá vendo? A gente sempre fez assim. Tem muito tempo que tá assim, tá tudo certo. Na cidade de Judá e na sua Jerusalém. E tivemos, neste tempo que nós estamos assim, prosperidade, tem pão, estamos alegres e não vimos mal algum. Por quê? Porque ainda não chegou o juízo para eles. Mas Deus disse, este caminho vai ser de juízo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê temor a Deus e amor à verdade de Deus. Porque se nós tivermos essas duas coisas, ele é o que tem mais interesse de nos guardar no caminho certo. Amém, irmãos? Deus não tem interesse em destruir, infelizmente, só para quem escolhe um caminho. Infelizmente, existe essa coisa de engano, existe essa coisa de erro. E é uma realidade que é muito disfarçado e algumas vezes difícil para nós discernirmos. Mas se nós amarmos a verdade e se nós temermos a Deus, ele nos ajudará. Que esta seja a minha opção, decisão
e a sua decisão e a decisão dos nossos jovens na sala de aula, em nome de Jesus, para que nós estejamos guardados pelo nosso Deus, em nome de Jesus. Tenham um feliz domingo e uma classe abençoada. Amém.